Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Recuperado, o presidente Lula confirma viagem para a China para o próximo dia 11 de abril. Nos 59 anos do golpe militar, clubes descumprem ordem do Exército e comemoram a data. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, defendeu que as empresas de tecnologia sejam responsabilizadas pela divulgação de fake news. A declaração foi dada durante seminários sobre democracia e plataformas digitais em São Paulo. Alexandre de Moraes afirmou que irá sugerir ao Congresso que as Big Techs sejam responsabilizadas por todo o conteúdo monetizado e impulsionado. O que for impulsionado, o que for monetizado, o que a Big Tech ganhar em cima, ela é responsável. Ah, mas eu impulsiono porque os algoritmos dizem que é... Não importa, o algoritmo é de quem? Quem produz o algoritmo? Em outras palavras, o que tiver o papel de acionamento das Big Techs, elas imediatamente são responsabilizadas. O ministro também destacou que um dos objetivos da proposta de regulamentação da internet é fazer com que a mesma inteligência artificial, que já é usada para rastrear pedofilia, por exemplo, barre automaticamente postagens de incitação à violência, discurso de ódio, racismo e nazismo. Seria pretensão dizer que isso vai resolver, mas isso vai equilibrar. Moraes disse não ser favorável a uma regulação restrita das redes, mas defendeu que a proposta deve se basear no que já existe. Tudo que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Não precisava mais nada. O ministro do STF ainda ressaltou que hoje a grande batalha da democracia é contra a desinformação e que, por isso, defende a liberdade com responsabilidade. E mais, falou também sobre o anúncio da aposentadoria de Ricardo Lewandowski e sobre o que espera do novo ministro que assumirá a cadeira. Realmente vai fazer muita falta ao Supremo Tribunal Federal, mas o que nós podemos esperar do novo ministro é integridade, competência e coragem, pelo menos semelhante ao ministro Lewandowski. Um dia depois da apresentação do arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com empresários em São Paulo. A repórter Estela Freitas acompanhou a agenda do ministro e tem as informações ao vivo. Estela, boa noite. O ministro Fernando Haddad vem adotando como política, como praxe, fazer uma espécie de roadshow, uma apresentação do arcabouço fiscal. Ele começou pela classe política, o governo, depois deputados e senadores e agora partiu para o empresariado em São Paulo. É isso? Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Sim, era isso que faltava, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido desde cedo com representantes de instituições financeiras e de entidades de classe aqui na sede do Banco do Brasil, em São Paulo, onde fica o gabinete representativo do Ministério. Essas reuniões foram marcadas para tratar da nova regra fiscal que, segundo ele, foi bem recebida pela indústria. Haddad também afirmou que o Banco Central reagiu bem ao anúncio do arcabouço fiscal ontem e que tem feito de tudo para aproximar a direção do banco ao governo. Ele disse que espera que a instituição atue para criar um cenário melhor para os investidores. E vale lembrar aí que o atual governo vem travando uma queda de braço com o banco por conta da elevada taxa de juros, hoje em 13,75%. Haddad também falou sobre reindustrializar o Brasil. Ele disse que o setor da indústria vai ser contemplado com o arcabouço fiscal e prometeu uma espécie de plano safra da indústria. Vamos ouvir. E é importante que a indústria se enxergue na nova regra fiscal, porque há demandas da indústria de reindustrializar o país e, para isso, há várias demandas que cabem dentro dessa nova regra, como, por exemplo, uma espécie de plano safra para a indústria, com a transparência que tem o plano safra, que é rubrica orçamentária, tudo transparente, um atendimento universal. Isso está começando a ser discutido.
Haddad ainda afirmou que não vai criar novos impostos, voltou a falar sobre isso e disse que em abril o governo vai anunciar medidas para tentar baixar os juros rotativos do cartão de crédito, assim como foi feito com o consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Na segunda-feira pela manhã, Haddad embarca a Brasília, onde vai participar de uma reunião ministerial no Planalto com a presença do presidente Lula. E na quinta-feira ele deve voltar para cumprir a agenda aqui em São Paulo com uma reunião com economistas-chefes, mais uma vez para tratar do arcabouço fiscal. Essa reunião deveria ter acontecido hoje, mas foi adiada para a semana que vem. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Estela. O dólar caiu pelo sexto dia seguido e encerrou o dia cotado a R$ 5,06. É o menor patamar em 2 meses. No ano, a moeda americana acumula queda de quase 4%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que um dos grandes desafios da instituição é ter mais mulheres e minorias no quadro de funcionários. Campos Neto participou do evento Mulheres e Homens Construindo um Setor Público com Mais Equidade, promovido pelo Tribunal de Contas da União e pelo Banco Central. O presidente do BC observou ainda que entre as mulheres que trabalham no banco, menos de 20% ocupam cargos de liderança. Quando olhamos para os quadros do banco, nos deparamos com uma situação que mostra que podemos melhorar muito, quanto à representatividade feminina na nossa casa. Quando olhamos se a proporção está refletida nos cargos de liderança, vemos que, de maneira geral, até está, mas a balança ainda pende para uma proporção maior de comissionados homens do que mulheres. Temos atualmente 19,4% de mulheres ocupando funções comissionadas. A viagem do presidente Lula à China já tem nova data, 11 de abril. A informação foi confirmada pela assessoria da Presidência da República. A expectativa é que Lula fique no país por 4 dias e cumpra a agenda voltada à assinatura de acordos econômicos e bilaterais. A viagem estava marcada para o dia 25 de março, mas foi adiada depois que o presidente foi diagnosticado com pneumonia. O desemprego no país subiu para 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro, na comparação com o período anterior. Ao todo, são mais de 9 milhões de brasileiros à procura de trabalho. O Wagner estava com a carteira assinada até o dia 10 deste mês, quando chegou a demissão. Na falta de um emprego formal, o jeito foi virar motorista de aplicativo. Não posso ficar parado, né? Então, quando conseguir algo registrado, eu vou ter que trabalhar autônomo de aplicativo, né? Após 9 anos registrada, a empresa em que a Camila trabalhava mandou 120 pessoas embora e ela estava no corte. Não esperava que fosse acontecer isso nessa fase, né? Mas eu estou um pouco ansiosa para ver o que vai ser nos próximos meses, o que vai acontecer, né? Então eu não sei o que esperar, na verdade. O Wagner e a Camila fazem parte dos mais de 9 milhões de desempregados no país, de acordo com os números do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados hoje. No trimestre encerrado em fevereiro, a taxa de desocupação chegou a 8,6%, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego recuou 2,6 pontos percentuais. Neste mesmo trimestre de 2022, o percentual estava em 11,2%. A pesquisa também apurou como está a renda do brasileiro. E olha só, teve alta de 7,5% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, chegando a R$ 2.853 por mês. Para o IBGE, o crescimento do desemprego nesse trimestre encerrado em fevereiro se deve, em parte, ao fim dos contratos temporários. O Instituto lembra que, apesar do aumento do desemprego, essa é a menor taxa para o período desde 2015. Então, existe esse efeito, né, de processo de dispensa de trabalhadores temporários e também
uma sazonalidade em atividades da administração pública, saúde e educação. O trabalhador sem carteira assinada foi o mais impactado pelo desemprego. No setor público, a taxa de ocupação caiu 14,6%, com 457 mil empregados a menos. No setor privado, a queda foi de 2,6%, com 349 mil pessoas desligadas. Contudo, a taxa de informalidade permaneceu estável em 38,9%. Para o IBGE, esse crescimento do desemprego nesse período já era esperado. Tradicionalmente, os trimestres que se encerram em fevereiro de cada ano são trimestres em que há, de fato, uma expansão da busca por trabalho e redução do contingente de pessoas trabalhando. Então, parte desse aumento, né, da desocupação tem um aspecto, um comportamento sazonal. Nos últimos 5 anos, o número de brasileiros endividados cresceu 18%. Atualmente, são 70 milhões de inadimplentes no país. E com tanta gente devendo na praça, a procura por renegociação também está em alta, principalmente no Nordeste. O que a senhora faz para quitar as dívidas? Trabalho. Trabalha bastante? Bastante. Tá com dívida ainda? Tô. Geralmente, por exemplo, o meu banco, ele dá para parcelar, né? Por exemplo, a fatura. Então, eu acabo parcelando vários meses a mesma fatura. Dá um jeito de fazer um empréstimo, assim ligar pro banco, fazer um acordo. Só isso mesmo. O Nordeste foi a região do país que mais regularizou dívidas. 68% dos débitos nordestinos foram quitados, segundo o levantamento mais recente da Serasa Experian. Na sequência estão o Sudeste com 63% de regularização, as regiões Centro-Oeste e Sul com 62% e o Norte com 57% das dívidas negociadas. O nordestino, ele busca sim um equilíbrio nas suas finanças e aí ele teve uma oportunidade de parcelar para ter o seu nome limpo e voltar a comprar de uma forma mais eficiente. As dívidas de até R$ 500 e acima de R$ 10 mil são as mais quitadas, com 67,5% delas renegociadas. A facilidade de pagamento e o medo do devedor em perder algum bem são os principais fatores. As pendências com cartões de crédito também estão entre as mais resolvidas. Eu tenho um salário de 1.000 e um cartão de 500. Então, eu gasto todo mês 1.500. E aí é onde mora o perigo. Para que você use o cartão de crédito, se faz necessário que você tenha um lastro, ou seja, uma reserva para pagar aquele cartão. Tem que se planejar, economizar e deixar o cartão de crédito guardadinho, né? Os estados com mais dificuldades para eliminar os débitos são o Amapá e o Rio de Janeiro. Ambos estão com mais da metade da população inadimplente. A diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará diz que é importante ser detalhista na hora de quitar as dívidas. O primeiro passo é listar todos os estabelecimentos que você está devendo. Ao lado, colocar os valores principais. Procurar entender qual é a política de juros e multas e depois criar uma ordem de prioridades. Nessa ordem de prioridades, você deve negociar com cada local para que você possa ter parcelamento, redução dos juros, redução ou exclusão das multas e aproveitar essas oportunidades de saldão. A Justiça de São Paulo condenou a 3 anos de prisão o perito responsável pela análise do acidente de helicóptero que matou o filho do vice-presidente Geraldo Alckmin e mais 4 pessoas em 2015. Os motivos da condenação são irregularidades no laudo. A pena, no entanto, será convertida em prestação de serviços e pagamento de um salário mínimo de R$ 1.320 a uma entidade pública ou privada com fim social. Hélio Rodrigues Ramacciotti ainda perdeu o cargo de servidor público do Instituto de Criminalística.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, formalizou hoje, durante sua agenda em Paris, a criação de um Instituto Pasteur no estado de São Paulo. O anúncio é uma parceria entre o órgão e a USP, a Universidade de São Paulo. Em suas redes sociais, o governador mostrou a visita ao instituto na capital francesa. O objetivo da parceria é estudar e identificar viroses e possíveis novas pandemias. A Justiça Federal determinou que a mineradora Vale e a sócia BHP façam um depósito de 10 bilhões e 300 milhões de reais. O valor é para garantir todas as ações de reparação pelos danos ambientais e sociais causados pelo rompimento da barragem da Samarco, na cidade de Mariana, em 2015. A tragédia deixou 19 mortos e despejou 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos e causou destruição em toda a bacia do Rio Doce, até o Espírito Santo. A ação também pede que comunidades do litoral capixaba que foram atingidas sejam incluídas no processo de reconstrução. O objetivo é que os programas e projetos de reparação executados pela Renova, uma fundação criada para administrar as ações, sejam ampliados para essas regiões. O juiz autorizou que o pagamento seja dividido em 10 parcelas de 1 bilhão e 30 milhões de reais, mas ainda cabe recurso da decisão. A BHP, a Vale e a Fundação Renova disseram que ainda não foram notificadas. 2 pessoas morreram e um homem está desaparecido depois de um temporal atingir o Rio de Janeiro. As buscas pela vítima levada para uma enxurrada estão sendo realizadas e continuam durante a madrugada na Baía de Guanabara. No começo do dia, os bombeiros ainda faziam buscas por Tancredo Augusto de Oliveira. Existem 2 possibilidades, que ele possa ainda estar no leito do rio, como também já na Baía de Guanabara, visto a força da água que nós tivemos ontem. Então a gente está com equipes na Baía de Guanabara, estamos com algumas motos aquáticas, os jet skis, há algumas embarcações nossas também com mergulhadores que estão nos locais mais prováveis em que a vítima possa estar também. Este vídeo mostra o momento em que policiais tentaram resgatar a vítima, mas ele acabou sendo levado pela correnteza. Segundo testemunhas, Tancredo estava com um amigo na rua quando foi arrastado pelas águas para o fundo de uma galeria pluvial, aqui no Rio Joana, que fica em frente ao estádio do Maracanã, zona norte da capital. O menino que estava com ele foi socorrido, ele falou para mim que veio uma onda muito forte, que eles não tinham visto. E bateu neles e levou eles para o fundo. Tancredo, de 38 anos, é passista da escola de samba Mangueira e morador da comunidade. Este foi o maior volume de chuva registrado em 1 hora neste ano no Rio. 81 sirenes foram acionadas nas comunidades. A região da Tijuca, na Zona Norte, foi a mais atingida. Passageiros de uma estação do metrô ficaram ilhados. Em Vicente de Carvalho, a água cobriu uma ponte. Muita água, muita mesmo. Está passando por cima da ponte já. Na Penha, ainda na Zona Norte, um canal transbordou. Em Piedade, o motorista precisou abandonar o veículo. Em Del Castilho, a água vazou pelas luminárias de um shopping. O vagão de um trem também ficou alagado. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma pessoa morreu afogada depois de ser arrastada pela enxurrada. E outra morreu atingida por um raio. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai entregar o 3º pacote de joias que ele recebeu de presente do governo saudita. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Maria Ferreira, direto de Brasília. Boa noite, Maria. Eles já disseram quando vão entregar essas joias? Disseram sim, as joias vão ser entregues na próxima semana. Boa noite para você, Augusto, Amanda, todos que acompanham a gente aqui. Olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que quer entregar esse novo pacote ao Tribunal de Contas da União o quanto antes, né? Essas joias foram recebidas pelo próprio Bolsonaro em 2019, em uma viagem que ele fez ao Catar e à Arábia Saudita. E elas foram incluídas no acervo pessoal dele. Elas devem ser entregues na agência da Caixa Econômica, onde estão guardados os outros 2 estojos que foram recebidos pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Esse terceiro conjunto contém um relógio de grife
grife, abotoaduras, caneta, pingentes e anel avaliados em R$500 mil. A defesa do ex-presidente disse que não entregou antes este terceiro lote porque elas não integravam o conjunto de joias que foi recebido em 2021 e que, inclusive, gerou questionamento pela Receita Federal e também as investigações pela Polícia Federal. Na petição que foi encaminhada ao TCU, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Augusto Nardes que ele informe se há mais algum objeto que o tribunal considera que deva ser devolvido e depositado. De Brasília, Maria Ferreira para o Rede TV News. Obrigada, Maria. Deveria ser óbvio que nenhum presidente fica com um relógio cravejado de brilhante, nem joias. Ainda mais desse valor altíssimo. Desse valor absurdo, né? Não é o TCU que tem que informar, é o presidente que tem que cumprir a lei e ter bom senso. Olha, hoje faz 59 anos do golpe militar. Durante 21 anos, brasileiros viveram um período de exceção, sem direito ao voto, à liberdade de expressão e de imprensa. Muitos tiveram os direitos políticos cassados, foram exilados, torturados e mortos. O governo Bolsonaro adotou como praxe comemorar a ditadura. Já o governo Lula não apenas aboliu a celebração, óbvio, né? Não há o que comemorar, apenas lamentar, como retomou a comissão de anistia, que concede reparação a quem sofreu perseguição política. De 1º de abril de 1964 a 15 de março de 1985, foram 21 anos de ditadura militar, período em que o Estado brasileiro foi responsável por crimes hediondos, como tortura, estupro, assassinato e ocultação de cadáveres. Nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, o Ministério da Defesa emitiu a chamada Ordem do Dia, celebrando o golpe militar. Desta vez, preferiu ignorar a data. Ainda assim, o Clube Militar do Rio de Janeiro organizou o almoço dos 59 anos do que chamou de Movimento Democrático. Em nota, os clubes naval e da aeronáutica reforçaram o alinhamento com as Forças Armadas e o vínculo com compromissos e ideais para que o 31 de março permaneça vivo na história. O Exército proibiu a comemoração ou ato oficial relativo ao 31 de março de 1964 e ameaçou punir eventual descumprimento. O ex-vice-presidente da República e general da Reserva, senador Hamilton Mourão, chamou a data de revolução e disse que as reformas do período dinamizaram a sociedade e fortaleceram a democracia. Ao contrário dos que insistem em tirar o 31 de março do seu lugar, que é a história, os militares aprenderam com ela. A revolução que se iniciou por causa de um problema militar, a indisciplina e a subversão nos quartéis, terminou com a grande contribuição militar para a estabilidade política do país. O discurso foi no mesmo dia em que o governo retomou a comissão de anistia, que concedeu reparação e perdão negados no governo anterior a 4 perseguidos políticos. Entre eles, Ivan Valente. Os militares prenderam e torturaram o deputado federal do PSOL. Eu declaro o senhor anistiado político brasileiro. Muito obrigada pela sua luta. Entre 2019 e 2022, o governo federal negou 95% dos pedidos de anistia. De acordo com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, a recomposição da comissão de anistia garante principalmente o respeito às vítimas. Foram ao menos 434 mortos ou desaparecidos e quase 2.000 pessoas presas e torturadas. Estamos aqui hoje justamente para marcar um novo momento da história das nossas lutas por justiça, por respeito à Constituição Federal, às leis deste país e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, mas, sobretudo, por respeito às vítimas dos crimes praticados pelo Estado brasileiro. Não somos os únicos que fomos oprimidos e trucidados pela ditadura. Os pobres, os de baixo, os oprimidos, os despossuídos, os negros, os índios, entende? E todos aqueles que sofreram o massacre da ditadura estão aqui no nosso radar para construir essa nova sociedade, contra o preconceito, contra o ódio, pela democracia brasileira.
O ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Bolsonaro, Pedro Guimarães, se tornou réu em 7 ações de assédio sexual e 8 de importunação sexual. A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. Ele foi acusado de assédio por funcionárias da Caixa em junho do ano passado e afastado da presidência no mesmo mês. Pedro Guimarães nega as acusações e, segundo sua defesa, está confiante de que será absolvido. Moradores de São Paulo estão preocupados com a quantidade de escorpiões em alguns bairros da cidade. O clima quente e úmido dos últimos meses favoreceu a proliferação desse animal peçonhento. Pois é, e o número de ataques vem aumentando. Em 2022, só em São Paulo, foram mais de 43 mil ocorrências, quase 30% a mais que em 2021. Todo dia é assim. Elane faz uma limpeza geral na casa com o uso de inseticidas para evitar os escorpiões. Tá feia a coisa aqui. Aí achei esse outro remédio também, passei para todo mundo, para a gente poder se precaver. A Aparecida diz que toda semana encontra o escorpião dentro de casa. Já achei no banheiro, já achei na sala, já achei na cozinha, já achei na parede do quarto subindo, achei um embaixo da cama, já achei vários. Em São Paulo, os acidentes com escorpiões cresceram 22% em 2022, em comparação ao ano anterior. Foram notificados mais de 42 mil casos. Em 2021, foram registrados cerca de 34 mil. No Brasil inteiro, os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam quase 150 mil acidentes. 228 pessoas morreram em consequência da picada do bicho. Os acidentes com escorpiões são comuns entre os meses de outubro e março, quando o clima fica mais quente e úmido. Para evitar a presença desse animal nas residências, é necessário manter os ambientes sempre limpos. A espécie amarela é a mais comum e perigosa. O veneno pode matar. Para combater a infestação de escorpiões, a Divisão de Vigilância de Zoonoses de São Paulo faz buscas em bueiros da cidade, um dos principais esconderijos. O pessoal está aqui fazendo catação de escorpiões na rede de esgoto, nos bueiros. Esses animais eles são identificados, são catalogados, são enviados para o Instituto Butantan para a produção de soro. Para evitar que o animal entre nas residências, é importante que a população tome alguns cuidados. Observar bem, por exemplo, a soleira da porta, colocar aquelas cobrinhas de areia, o rodinho na porta para evitar esse adentramento. Os ralos no interior da residência também. Tem aquele sistema de ralo abre e fecha, manter os ralos fechados durante a noite. É interessante que as pessoas tenham uma atenção maior em relação, por exemplo, quando vai calçar um sapato, olhar o sapato antes se tem alguma coisa ali dentro, manter as camas desencostadas da parede. Então são medidas simples que a gente tem que adotar para evitar, primeiro, para evitar que o animal adentre a casa, segundo, para evitar que ocorra algum tipo de acidente ali. Os brasileiros vão pagar mais caro para comprar remédio. O reajuste dos medicamentos foi autorizado e pode chegar a 5,6%. Miguel e Sônia representam parte dos brasileiros que fazem uso regular de medicamentos e, a partir de agora, vão sentir no bolso o aumento de algum desses remédios. Eu compro mensalmente medicamento, tanto para mim como para os meus filhos. Esses 3 remédios aqui que eu estou comprando é uma pomada que eu uso, então, como eu ouvi que vai ter aumento, eu já comprei para 3 ou 4 meses. Esse reajuste no preço dos remédios é feito anualmente. E segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, o Sindusfarma, esse ano o aumento deve ser de 5,6%. Além do IPCA, ele também leva em consideração a produtividade, se houve aumento ou diminuição de produtividade na indústria farmacêutica, às vezes custos logísticos, outros custos que as farmacêuticas têm, e também se o medicamento que já tem muitos concorrentes no mercado ou não. Mesmo com o reajuste, o consumidor não precisa entrar em desespero. É que os novos valores não devem chegar às prateleiras de forma tão imediata. Ele tem um tempo para chegar no mercado, diferente do que acontece, por exemplo, com os combustíveis. Tá? E a outra questão que tem é que a concorrência, às vezes, segura esse reajuste de preço. Então, ao invés de ser 5,6, pode ser menos que isso, dependendo
do produto que você está comprando. O reajuste pode impactar a médio e longo prazo o orçamento de quem faz uso contínuo de algum medicamento. É o caso da Eni, que trata uma doença autoimune e outras 2 raras. O SUS me fornece a metade dos medicamentos que eu tomo e outros eu tenho que comprar. Então, os remédios que fazem o controle da minha doença e me dão uma qualidade de vida vai ter um aumento significativo para mim. Para driblar os valores mais altos, a orientação é tentar encontrar soluções mais baratas, mas sempre com orientação médica. Para ver se algumas marcas podem ser substituídas por outros medicamentos mais em conta e também que procure saber sobre os medicamentos disponíveis na farmácia popular, né, com preço super acessível para esses pacientes que têm doença crônica, como a diabetes, hipertensão, colesterol alto e também outros problemas metabólicos e também com dor crônica. O Museu de Arte do Rio, o MAR, completa hoje 10 anos. Uma exposição celebra e relembra um pouco da história do local, que é parte do projeto de revitalização do centro da cidade e contribuiu com a mudança do estilo de vida na região. Comemoração de aniversário com direito a bolo e parabéns. E o primeiro pedaço é para o pequeno Davi, que frequenta o Museu de Arte do Rio há muito tempo. Quer com que eu tava na barriga com a minha mãe. É que o Davi tem 10 anos, nasceu praticamente junto com o museu, que fica no Boulevard Olímpico, em 2 imóveis bem diferentes um do outro, ligados por uma ponte. O Palacete Dom João VI, que é tombado e abriga as salas de exposição, e um prédio novo e moderno, onde antes havia um terminal rodoviário. Com o tempo, o MAR, como o museu é conhecido, se tornou uma das grandes atrações da cidade. Por trazer novos artistas, por dar visibilidade a novos movimentos culturais, a novas manifestações e por ser um exemplo também de integração com a cidade. Como parte das comemorações pelos 10 anos de existência, o MAR inaugurou uma nova exposição. Ela conta a história da construção do museu e mostra como ele ajudou a revitalizar a zona portuária do Rio. São fotos e vídeos que mostram todo o processo que transformou a região, antes degradada, em um espaço de difusão cultural. É uma coisa muito importante, você vê como era e você vê toda essa restauração linda que está hoje. Então, realmente, assim, é uma exposição que está me impressionando muito. A mudança só foi possível porque os cariocas abraçaram a ideia, principalmente os moradores dessa área tão cheia de história, conhecida como Pequena África, por ser onde os africanos e seus descendentes se estabeleceram. O que esse museu procura ser é um espaço de diálogo, de visibilidade, de acesso à cultura, de representatividade, de tal maneira que as pessoas aqui no território e na cidade do Rio de Janeiro possam se ver e se perceber dentro desse lugar. Foi essa relação que ajudou Monique, que mora aqui há mais de 30 anos, a se formar como professora. Hoje ela dá aulas em uma escola municipal na vizinhança e participa do comitê de relacionamento dos moradores com o MAR. A cultura local transformou a minha vida, hoje eu me tornei professora do território e eu tento passar isso também para os meus alunos, mostrar essa mudança e como a educação e a cultura são importantes. Com essa vista ainda, o museu já é bom. Com essa vista do mar, olha... Esse lindo Rio de Janeiro. Maravilhoso. Pessoal, Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã tem mais, só que um pouquinho mais tarde, 9h30 da noite. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo final de semana para você.